Olá, vizinhos! Eu sou a Mari Camargos, moradora do bairro Castelo há 22 anos e uma das líderes do movimento dos moradores em uma luta que já dura 11 anos. Estreamos hoje um espaço para que nós, moradores do bairro, possamos debater assuntos de interesse comum. Vamos começar com o assunto do momento, a luta pela preservação das nossas 3 últimas áreas do bairro Castelo. Ressaltando que aqui não estamos promovendo uma guerra de classes, mas sim lutando pelos nossos direitos. Todos devem ter os seus direitos respeitados e para que o nosso direito seja respeitado, os locais dessas moradias devem ser questionados por vários motivos. Um dos motivos é que 2 das 3 áreas tiveram suas destinações alteradas. Outro motivo é que, segundo o site do governo federal, essas construções do Minha Casa Minha Vida precisam estar próximas a uma infraestrutura urbana completa, já instalada e consolidada, com acesso a equipamentos públicos de educação, saúde, acesso a várias opções de transporte coletivo. Esse é o momento para questionarmos e é por isso que hoje esse assunto vai rolar com Luciano Cecchini, que é morador e vizinho da Área 1, e com Fabrício Vasconcelos, advogado e morador vizinho da Área 3. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast do Bairro Castelo. Estou com meus convidados Luciano Cecchini e Dr. Fabrício Vasconcelos, que vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no Bairro Castelo. Então, Luciano, começamos por você, que é o mais antigo. Resumidamente, conta pra gente como tudo aconteceu para a gente chegar na situação que chegamos hoje. Bom, nós começamos essa jornada faz mais ou menos 11 anos, em 2013, quando lutávamos para a manutenção de uma área verde, porque a prefeitura tinha a ideia de colocar uma UPA em cima dessa área. Não que a gente fosse contra a UPA, mas a gente queria a preservação dessa área. Então, no dia 25 de fevereiro, saiu a nossa briga, né? O nosso movimento foi apresentado e o Estado de Minas divulgou numa reportagem. Eu acho que ele esqueceu de mim. Não, tá seguindo. Divulgou uma reportagem e 2 dias depois, no dia 27 de fevereiro, houve a alteração da área. Né? A alteração da área que foi realizada entre 2 secretarias, com um claro objetivo, né, de nos pegar de surpresa posteriormente, que é o que foi que aconteceu. E Fabrício, você como advogado da causa, isso é legal, essa alteração dessas áreas entre 2 secretarias? Não, não é legal. A gente tem que voltar lá no nascimento do bairro para entender por que não é legal. Todo bairro, quando ele vai ser criado, ele segue uma lei chamada Decreto 6766. É uma lei federal. Essa lei, ela determina que, de acordo com o tamanho da área e de acordo com o número de lotes, uma parte tem que ser reservada para a área verde e áreas institucionais, áreas destinadas à escola, posto de saúde, esse tipo de coisa. Pelo tamanho do bairro Castelo, só para que você tenha ideia, deixa eu fazer um parênteses, a área da Contorno de Belo Horizonte, ela tem 8 milhões de metros quadrados. O Castelo tem 2,5 milhões, ou seja, o bairro Castelo ele equivale a 1/3 da área da Contorno. Ele tem uma única praça. Tinha previsto para ele 5 áreas verdes institucionais. 5 áreas. Dessas áreas, uma atingiu seu objetivo. Se tornou em praça, que é aquela praça lá de baixo, em frente à rua Castelo de Sintra. Que é conhecida como a Praça do Food Truck. Exatamente, a Praça do Food Truck. Lá se tornou, cumpriu seu objetivo de ser área verde. Ok. O outro quarteirão, que era institucional, que é aquele quarteirão do lado da Igreja Guadalupe, ali ele é destinado à escola. Ele é destinado à escola. Então lá tem uma EMEI, ocupa, vamos dizer, metade dele. Metade daquele quarteirão cumpriu seu objetivo. Os outros 3 quarteirões foram totalmente desvirtuados. Um desses quarteirões é aquele depósito de entulho que tem lá embaixo na Avenida Atlântica. Que era um bota-fora. Que era um bota-fora. Aquilo lá era para ser um parque, uma praça, originalmente, no projeto do bairro, e se tornou aquilo. Os outros é aquele quarteirão que metade a prefeitura transformou no MEI, ele deveria ser uma área verde, e a outra área é aquela área lá perto da Drogaria Araújo, da Castelo, da Maria Augusten, que lá onde tem a Associação dos SUDs, a Associação dos SUDs já estava prevista para lá mesmo, mas o restante seria a área de equipamento urbano. Como a prefeitura
ocupou a área lá embaixo da Atlântica para transformar num entulho que seria um parque, o pleito é para que essa área, que seria um equipamento urbano, que poderia ser uma escola, por exemplo, que seja trocado, então, que ele seja a área verde, e aquela área lá de baixo, que já é um equipamento urbano, que o bota fora da prefeitura, continua funcionando como bota fora da prefeitura. A prefeitura alega, erradamente, que aí o loteador criou o projeto do bairro de acordo com a Lei Federal 6766. Ele apresenta isso para a prefeitura. A prefeitura verifica se ele respeitou o que a lei determinou. Se ele respeitou, a prefeitura aprova o loteamento. Essa aprovação é feita por um decreto do prefeito. Ok. O que a prefeitura alega? Se é um decreto do prefeito que aprovou o bairro, um decreto do prefeito pode mudar. Não. Isso está errado. Por que está errado? Porque o decreto do prefeito aprovou o bairro seguindo as regras de uma lei federal, que determina que tem que ter um percentual mínimo de área verde de equipamentos urbanos. Então, o prefeito não pode, por um decreto, mudar isso que está estipulado por uma lei federal. E é aí que está a ilegalidade da ação dele. Para dar um exemplo para as pessoas se sutearem, imagina um prédio. O prédio ele é regido por uma convenção de condomínio. A convenção de condomínio determina que tem dentro do prédio áreas que são comuns e áreas que são individuais. A vaga de garagem é uma área individual, o seu apartamento é uma área individual. Mas, por exemplo, o jardim é uma área comum, pertence a todos os moradores do prédio. E não pode ser alterado porque a lei fala que não pode ser alterado. Você imagina o seguinte, o síndico, por um ato dele, ele assina um documento dizendo que, a partir de agora, o jardim do prédio não é mais uma área comum, é uma área minha. E eu vou fazer aqui uma vaga de garagem, eu vou fazer aqui um espaço gourmet para mim. O que o prefeito fez, o que a prefeitura de Belo Horizonte fez foi isso. Ela pegou uma área que a lei determinava como bem público e transformou numa área particular. E aí tem que fazer um parêntese. O bem público, existe três tipos de bem público. Existe um bem público, que ele é um bem geral, vamos chamar assim, que qualquer pessoa pode usar independente de autorização da prefeitura. É o caso, por exemplo, das praças e das ruas. É um bem público, a gente usa sem pedir autorização. Existe um bem público que ele é usado para o ente público atender às necessidades, que é, por exemplo, uma UPA, uma escola, ele é um bem público, mas para você usá-lo, você tem que ter autorização da prefeitura. E existe um outro tipo de bem público, que ele é chamado de bem dominial. Ele é um bem que a prefeitura tem, igual a gente tem os nossos bens. Igual eu tenho o meu apartamento, a prefeitura vai ter um bem dominial. Esse bem ele pode gerar renda para a prefeitura e pode, inclusive, ser comercializado. O que esse decreto ilegal da prefeitura fez foi exatamente isso. Ela pegou um bem público, que era uma praça, que todos nós poderíamos usar sem pedir autorização da prefeitura, e transformou isso num bem dominial que agora ela pode vender, ela pode alienar. Aí que está a ilegalidade. Por isso eu ajuizei uma ação popular pedindo que fosse declarada a nulidade desses decretos, são 3 decretos, e enquanto o juiz não decide sobre a nulidade, que seja suspenso o edital que já foi das construções dos prédios que foram colocados. Porque depois que começar a construir o prédio, não adianta mais. É igual aconteceu com a EMEI 2, né? Não adianta mais. Invadiu nossa área verde. Exatamente. E aí é importante dizer que fica parecendo que nós somos contra a moradia. Nós não somos contra a moradia. Acontece o seguinte, a moradia ela pode ser construída em qualquer outro lugar. Inclusive ali na região, na Tancredo Neves, ali na esquina com a Avenida Maurete, tem uma área que a prefeitura prevê a construção de 80 apartamentos e lá cabe muito mais do que 80. Inclusive, foi nossa contrapartida, né, na nossa reunião, junto ao Anselmo Domingues, que é o secretário do governo, que é uma contrapartida para a gente conseguir viabilizar tanto as nossas áreas verdes como as moradias deles mesmos. Exatamente. Outra área que pode ser aproveitada. Do outro lado da Avenida Atlântica, onde tem essa área que era uma área verde, a prefeitura transformou em área de entulho, próximo ali do supermercado BH, tem uma mata do outro lado da avenida. Lá na parte de cima dessa mata tem uma escola e um posto de saúde. Tem uma mata que está ali como área verde. Atrás dessa mata tem uma área pública também que poderia receber mais outros, não sei quantos números. E a própria área que a prefeitura transformou em entulho, que deveria ser área verde, mas que ela já desvirtuou há muitos anos, caberia ali mais uns 300 apartamentos. Mas eu fiquei sabendo que lá vai ser uma UPA. Mas aí é questão de prioridade. Então a prefeitura não tem como prioridade nem a área verde, nem a moradia. Pois é, uma das coisas que a gente questiona, principalmente depois do que aconteceu com o sul do país,
é justamente essa falta de cuidado que às vezes o Estado, o município tem com as suas áreas verdes. A importância dessas áreas verdes para as nossas cidades. Então, às vezes as pessoas falam assim, vocês estão pleiteando essa porque vocês estão contra pobres, né? Na verdade, toda vez que existe um movimento, que nós fazemos um movimento, a gente está contra alguma coisa. A primeira vez foi contra a UPA, a gente era contra a saúde. A segunda, nós éramos contra a educação, né? Inclusive, eu tendo estudado e tendo me preparado para me tornar professor. Então, eu sendo contra a saúde é uma verdadeira absurdo. Contra a educação é um verdadeiro absurdo. E agora nós somos contra moradias populares. Ou seja, a verdade o que querem criar é sempre um problema entre quem está no movimento e os moradores ou a opinião pública. É muito claro isso. Na verdade, nós não somos contra nada, nós somos a favor da nossa qualidade de vida, do nosso bairro, da qualidade de vida do nosso bairro. Até porque nós os moradores, quando fomos morar no bairro Castelo, a gente mudou pelas suas características. Claro. E agora mudar essas características e ainda colocando a gente contra a opinião pública, que sempre eles têm esse papel para a gente ser o vilão da história. E, na verdade, não é isso que acontece. É questão de legalidade, é questão de direito, né? É questão de uma série de coisas. E nós estamos, quando eu disse, nós estamos a favor do que nós achamos importante para o bairro, a qualidade de vida. Isso não nos coloca contra eles, porque, como eu disse, existem outras áreas para receber a moradia popular. Não, e as nossas áreas verdes, não adianta você fazer uma área verde do Castelo lá no bairro Bandeirantes, ela só serve se ela for no bairro Castelo. E uma das coisas que as pessoas questionam muito a gente também é que tem o Parque Ursulino de Melo, né? E aí as pessoas não entendem que o Ursulino de Melo é uma compensação do bairro Alípio de Melo. As nossas compensações são essas áreas que estão sendo suprimidas, estão sendo tiradas da gente. E o parque, ele cumpre a sua função de regulação do microclima, de absorção de chuva, ok, mas ele não atende à necessidade de convivência da população. Exatamente. Ele não tem espaço para convivência. Se um pai quer ensinar o seu filho a andar de bicicleta, ele tem que pegar o carro e ir lá para a Lagoa da Pampulha. Ele não consegue fazer isso perto da casa dele. Quem quer passear com o seu cachorro, passeia nas calçadas dos prédios. Não é numa praça, num lugar agradável, onde o cachorro pode correr, se divertir. Não é nada disso. Nós não temos área de convivência no bairro. Pois é, inclusive eles tem até um estudo feito que fala que as crianças já estão sentindo déficit de natureza. Porque não tem natureza para elas brincarem, para elas pularem, igual a gente teve na nossa infância. Isso influencia em todos os aspectos, né? Inclusive na parte muscular. Exato, essa geração é uma geração mais fraca do que a nossa geração. Coordenação motora, enfim, as pessoas não estão preparadas até para quando ela chegar numa idade onde ela tenha que precisar, onde ela precise conviver com mais pessoas e praticar uma certa atividade física, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não teve experiência motora lá atrás. Porque hoje em dia as pessoas ficam encarceradas dentro de prédios, e a gente tem um exemplo claro ali na Augusten, ali naquele terreno, onde tem pelo menos uns 20 prédios no entorno. Nós chegamos ali num domingo e estávamos observando que, imagina se aquela praça estivesse ali instalada, a quantidade, seu papel, né? Exatamente, quantas pessoas deixariam de estar dentro do seu imóvel e estariam ali aproveitando aquele domingo, seja lendo, correndo, levando o cachorro, enfim, uma infinidade de atividades que poderiam, que facilitariam até um relaxamento melhor para essas pessoas, um preparo para o outro dia, que outro dia é um dia de trabalho durante toda a semana, enfim. É uma série de situações que vão influenciar positivamente na vida daquelas pessoas. Prova do que você está falando é aquela praça lá no final da Engenheiros, que era abandonada pela prefeitura, com a construção daquele centro comercial lá embaixo. Como compensação, o construtor foi obrigado a reformar e cuidar da praça. Aquela praça, de 8 horas da manhã a 10 horas da noite, está sempre lotada. Falta espaço para tanta gente. E olha que é uma praça pequena, né? Pequena, muito pequena. Ou seja, não tem a opção, por exemplo, que aquela quadra da Augusten poderia proporcionar. Não. Até mesmo a quadra ali da Castelo de Setúbal, que é uma área relativamente grande, são 4.000 metros, e poderia nos atender em várias questões, principalmente no aspecto educativo, porque a quantidade de pássaros que tem por ali é algo assim... É assustador. Às vezes 6 horas da manhã, a gente
tá ali, tem alguns moradores que gostam de acordar cedo só para observar esse, como é que eu poderia falar, Esse habitat. não só esse habitat, mas a questão essa transição, porque ali passam os pássaros, né? É um lugar para dormitório. E as pessoas poderiam utilizar aquilo ali também para caminhada, enfim, para estabelecer relações, algo que hoje o movimento vem cumprindo. Por quê? As pessoas estavam muito fora, todo mundo está em sua casa. A partir do momento que o movimento começou a acontecer, as pessoas começaram a se sentir representadas, começaram a sentir que é bom conhecer pessoas, e o próprio movimento está fazendo com que as pessoas se integrem e levem e conduzam as pessoas a utilizar as áreas, mesmo com toda a dificuldade que as áreas apresentam hoje. Há um tempo atrás, nós tocamos na questão da ambiental, citou o Rio Grande do Sul. Eu moro no bairro há 20 anos. Sem desmerecer o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque lá é uma proporção apocalíptica. Mas ali na nossa região, há 20 anos atrás, não inundava a Avenida do Supernosso. Ela passou a inundar de uns 10 anos para cá, de uns 12 anos para cá. Por quê? Aterraram a Lagoa da Pampulha, não tem vazão, e as áreas verdes que tinham, Que deveriam cumprir um papel. As áreas verdes e os lotes vagos absorviam a água da chuva. Agora, com a construção, cada vez mais o bairro mais tomado de construção, a água vai toda para aquele córrego, e aí ele não tem vazão na Lagoa da Pampulha, ele transborda. Isso não acontecia há 10 anos atrás. E aquela parte do Bandeirantes que tem enchido de água ali também tem a proposta de construção. Eu não sei aonde vão construir, como vão construir, porque inclusive tem uma parte que construíram um dique para que a água não passasse para dentro dos terrenos. Mas a prefeitura tem a proposta de colocar 600 moradias naquele local. E esse é o momento da gente discutir isso, porque não são só nossos terrenos que serão construídos 500 moradias. No nosso entorno, todos vão ter construções. Então, nosso bairro já não tem estrutura de escola pública, já não temos postos de saúde, a gente já migra para esses bairros vizinhos quando a gente precisa de atendimento. Sim. Mas essa população daqui, que vai continuar usando o que a gente já usa nos bairros vizinhos, ainda tem os que vão ser construídos nesses bairros vizinhos. Então, se a gente não discutir isso agora, depois não tem como. Até porque o serviço já é deficitário, vai ficar ainda mais por conta daquelas pessoas que vão morar naquele local. Então já não atende as pessoas, por exemplo, do bairro Ouro Preto. Vão colocar mais pessoas lá. Vai ficar aquilo que já está em déficit, vai aumentar o seu déficit. E como é que vai atender o pessoal do bairro Castelo? Essa é uma questão. O bairro Castelo ele não tem nenhum atendimento público. Não tem posto de saúde, não tem, as escolas são só do nível primário, depois não existe mais escolas que atendem ali. As ruas, somente recentemente, que a parte delas foram recapeadas, estavam esburacadas há 30 anos, nunca receberam atenção da prefeitura, receberam agora, talvez pelo ano que nós estamos. Né? Ô Fabrício, e vamos voltar à questão das moradias populares, que pelo site do governo federal, essas construções elas precisam estar próximo desses equipamentos públicos, e não temos. Juridicamente, dá para fazer alguma coisa para mostrar, sei lá, para o prefeito que essas construções ali, além de serem áreas verdes, que são áreas verdes, que 2 delas a gente sabe que são áreas verdes mesmo, e eles falam que não, mas são, como que juridicamente a gente consegue endossar nossos argumentos para a gente conseguir colocar essas construções em outro local, que seja mais próximo para eles e preserve nossas áreas? Essa é uma briga ruim. Essa é uma briga ruim, porque a lei exige que tenha esses equipamentos, porque ela não quer fazer depósito de pessoas. Ela quer que a pessoa tenha uma sensação de pertencimento onde ela mora. Ela quer que a pessoa se sinta uma cidadã brasileira. Por isso exige que ela tenha todos esses serviços que o Estado presta. Não é um depósito de pessoas. Se você coloca 1.600 famílias numa região que não tem estrutura, você está fazendo um depósito de pessoas. Acontece que, para declarar a nulidade de um ato do prefeito, o cidadão individualmente, como eu fiz, tem a ação popular. Só que a ação popular não se presta a esse tipo de discussão, para dizer que o município tem que cumprir esta lei ou não. Para isso, tem que ser uma outra ação, mas aí existe uma questão no direito que é a legitimidade. Quem é que pode discutir isso?
Eu, você, o Luciano, nós não podemos. Quem tem que discutir isso é o Ministério Público ou associações de moradores. Ou a Caixa Econômica Federal, como detentora da verba e que fiscaliza a aplicação, inclusive exige fiscalização de engenheiros competentes para isso, ela pode recusar a liberação da verba, considerando que o projeto não atende às normas do programa Minha Casa Minha Vida. Mas como chegar nisso? Como chegar à Caixa Econômica ou chegar no Ministério Público? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Entendi. Então, vamos lá. Considerando que hoje já se sabe dessas 3 áreas que foram alteradas, o que você fala a respeito dessa alteração e qual a extensão disso para Belo Horizonte? Bom, eu disse que o bairro Castelo ele equivale a 1/3 da área da contorno. Então, são 5 áreas que seriam destinadas a equipamentos públicos e áreas verdes, das quais apenas 1,5 está cumprindo a sua função. Então, nós estamos dizendo aí que 2/3 das áreas não estão cumprindo a sua função, seja área verde, seja equipamento público. Você multiplica isso por Belo Horizonte. Nesse edital que estão incluídas as áreas do Castelo, estão incluídas 20 áreas. No bairro Bandeirantes, no bairro Ouro Preto, Manacás, Jardim América, Barroca, são 20 áreas. Então, são 20 áreas que seriam áreas verdes de convívio da população de Belo Horizonte, que teria a função, além de entretenimento, também de absorver as águas da chuva que causam inundação na cidade inteira, que estão sendo suprimidas. Isso somente nesse edital. Imagina quantas outras foram sendo suprimidas na calada e a gente não se percebeu disso. Somente agora que a coisa se tornou muito grande e bateu na nossa porta que a gente ficou mais atento a isso. Mas imagina o impacto disso a longo prazo para as futuras gerações e no trânsito da cidade, no entretenimento da cidade. A qualidade de vida do Belo Horizontino está sendo diminuída. Pois é, e por que você acha que o prefeito, né, não viabiliza esses quase 109 mil imóveis prontos que poderia alocar essa população? Porque essa população que é de área de interesse 1, né, que poderiam, que tem essa urgência de moradia, essas moradias vão ficar prontas em 2 anos. Então, por que você acha que o governo e a prefeitura não poderiam entrar no entendimento para construir, em vez de construir, utilizar esses móveis que estão vazios e geram também gastos, investimento da prefeitura, porque tem que ficar vigiando para não ter ocupação. Será que existe alguma forma que a gente introduza isso na cabeça do prefeito? E a própria deterioração dos imóveis, né? Sim. Porque não está sendo ocupado e poderia estar sendo ocupado. Na verdade, é falta de vontade. Porque se tem a verba para você construir um prédio, a verba para reformar o prédio é muito menor. E é mais rápido. Se a gente, muito mais rápido. Igual na Quem precisa de casa tem urgência. Exatamente. Né? Então igual, as pessoas não pensam nisso. A gente se deparou com uma audiência pública, onde que moradores, movimentos de sem terra, sem casa, foram lá pleitear essas moradias. Né? Aí que está a pergunta. A pessoa que representa uma pastoral, ele chegou e falou, nós vamos morar, mas por que ele não tem esse mesmo impulso para poder falar assim, aquele prédio ali está vazio, vamos morar lá porque eu estou sem casa? Veja bem, o tanto de prédio vazio que tem no centro, lá em São Paulo estão fazendo retrofit. Fizeram num hotel de alto luxo da década de 80 que está fechado há 40 anos. Maravilha esse projeto. Era um hotel, inclusive a arquitetura é linda, interior, o hall de entrada do prédio é lindo. Fizeram lá e funciona, está funcionando. Então já tem experiências em outros lugares que prova que funciona. Agora, se você andar no centro, você vê várias lojas fechadas no centro. Depois da pandemia, nem todas conseguiram reabrir. Então, vários imóveis comerciais fechados. Imagina se você reloca essas pessoas para esses prédios que estão fechados no centro de Belo Horizonte. Você vai resolver o problema da habitação, você vai resolver o problema do prédio abandonado, você vai incentivar o comércio do centro. A economia local vai ficar... A questão de transporte do resto da cidade é impactada porque não vai ter ônibus saindo de bairro para o centro, porque as pessoas já estão no lugar onde tem o melhor transporte, que é o centro. O acesso aos serviços públicos estão todos próximos para essa pessoa. Não existe um único argumento que justifique você não aproveitar esses prédios e construir a 15 quilômetros de distância de onde estão os serviços, porque o Castelo está a 15 quilômetros de distância da região hospitalar. 15 quilômetros de distância. Então, não existe nenhum argumento que justifique isso.
a não ser má vontade política. Porque para fazer tem que ter vontade, para fazer o errado tem que ter má vontade política. É isso aí. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso projeto aqui. Ô, Luciano, nesse processo que a gente vem lá desde 2013, quais as dificuldades que você mais enfrentou até agora? Na verdade, as maiores dificuldades primeiro foi quando nós tivemos a área invadida pela prefeitura, né? Então, a primeira dificuldade é que a gente tem que estar sempre fiscalizando o que acontece. Então, nesse momento, a gente não conseguiu fiscalizar porque a prefeitura, quando alterou o número da área. Quando alterou o número da área também, além de alterar a destinação, ela nos deixou sem informação. E na verdade, quando a gente buscava informação, a gente sempre buscava pela área errada. Então, o motivo pelo qual conseguiram instalar ao MEI, né? Posteriormente, outras tentativas vieram, mas a maior dificuldade é fazer com que as pessoas, primeiro, acreditem, né? Porque no primeiro momento as pessoas pensam que a gente está criando um fake news. Não, é igual a questão, né, que a gente, eu cortando o Luciano aqui um pouco, quando a gente se deparou com o projeto do CME, que é para atender toda Belo Horizonte naquele pedacinho ali, a gente falava para as pessoas... As pessoas falavam assim, não vai ter esse aqui não, que é o Castelo. As pessoas acham que estão morando no Castelo, que elas são nobres. Estão protegidas. Que é um castelo medieval, né? Que não pode ser invadido. Nada vai acontecer no Bar Castelo. Vocês são dois, isso é fake news. A gente andava com o documento, eu cheguei ao ponto de andar com o documento de liberação da obra, mostrava para as pessoas não acreditavam no documento. De bom, se a senhora não acredita no documento de liberação assinado pela primeira pessoa que está abaixo do prefeito, infelizmente eu não tenho o que fazer. Então aí eu saía. Quando eu comecei a ter uma postura um pouco mais agressiva nesse sentido, porque eu digo, não vou ficar discutindo com uma pessoa que não acredita no documento. Aí as pessoas assinavam. Então esse processo foi muito mais lento que o que a gente tem hoje, por exemplo. Para agregar pessoas no último processo foi muito mais difícil. Porque ninguém acreditava na CME, tem gente que achava que a CME era algo maravilhoso, né? Que ia ajudar, ia trazer... a gente estava contra o desenvolvimento do bairro. A gente já foi contra a saúde, educação, desenvolvimento do bairro, agora nós somos contra pobres. Inclusive, um dos argumentos foi que a gente estava querendo diminuir, eles iam trazer 200 vagas de emprego, quando na verdade isso não ia acontecer porque a CME só ia ser centralizada. Ou seja, iam tirar todas as CMEs que existem na cidade e iam centralizar num ponto só. Ia acontecer o contrário, ia diminuir a quantidade de empregos. Mas, enfim, o que eu quero explicar é que as pessoas, a partir do momento que o movimento começa a andar e as pessoas começam a acreditar, a comunicação começa a ser facilitada. E aí o movimento começa a ter corpo. E aí a gente começa a ganhar credibilidade. E o grande X da questão é não deixar que as pessoas desvirtuem o movimento, porque o que faz com que o movimento, a mola condutora disso aí, é o agrupamento de pessoas. É a gente fazer tudo de uma maneira só. Porque à medida que se quebra o grupo, há uma abertura para que o movimento desapareça e para que a prefeitura faça aquilo que ela quer. Então, a maior dificuldade que a gente tem é agregar pessoas. E hoje, as pessoas até estão ansiosas com o que está acontecendo, mas eu vejo de uma forma diferente. Por exemplo, nos últimos dias, em menos de 7 dias, nós conseguimos 500 assinaturas para o pedido de CPI e de manutenção das áreas, coisa que em movimentos anteriores a gente levava muito mais tempo. Lógico que a tecnologia está a nosso favor, a gente já tinha um grupo formado, já existia muita gente de muito tempo, então existe um lastro no trabalho. Mas mesmo assim, toda vez que a gente começa, sempre tem muita gente para prejudicar, e às vezes pessoas que moram dentro do bairro, que eu não sei qual é o interesse que elas têm interesse em inviabilizar a moradia ou a convivência das pessoas. Assim, só para as pessoas entenderem também por que a gente chegou nesse ponto, nós moramos de frente uma área, né, e a gente viu o pessoal fazendo sondagem.
E eu falei, mas vai voltar a CME? Porque o prefeito tinha dado memorando. Não, a gente perguntava, não é particular. Eu falei, não, mas esse terreno aqui não é particular. Aí a gente começou a investigar, nós chegamos nos 3 projetos. Aí ficamos sabendo que o prefeito ia fazer uma sabatina na Câmara. E nessa sabatina, eu pedi que um vereador, que é o autor do projeto, que é o Cleito Xavier, que ele perguntasse para o prefeito a respeito desses empreendimentos que a gente não sabia. E aí, ele fez a pergunta e ele falou, não vai ter nada. E eu sabendo dos 3 projetos. Eu falei, eu virei mentirosa? Aí ele foi e falou, não tem nada não. Aí eu peguei e comecei a divulgar isso no bairro. Porque aí nós descobrimos que seriam essas 3 áreas, as nossas 3 últimas áreas. Porque essa 4ª que você descobriu, Fabrício, ela já está destinada. Então, não é para moradia, mas ela está destinada. Então, nem para moradia, nem para área verde. Criaram uma terceira função para ela. E assim, a nossa questão é o seguinte, se o prefeito quer tanto colocar essas famílias dentro do bairro Castelo, por que ele não usa essa verba e compra terreno particular? Porque, pensa bem, se eles conseguirem implantar essas 3 construções, aí tem os terrenos ainda vazios que são particulares, eles também serão vendidos, também serão ocupados. Os serviços vão ficar cada vez piores, trânsito vai ficar pior, as pessoas não conseguem entender por que a nossa causa é justa. Né? Então, na verdade, até fazer um parênteses no que você está falando aí, pelo seguinte, quando as pessoas falam, vocês estão brigando por áreas verdes, estão brigando por isso, não, nós estamos brigando pelo direito a ter direito, né? O que eu quero dizer com isso? Porque o mais grave de todo esse processo, e o que fez a população se revoltar, e hoje o que nos faz mais fortes a cada dia, é que no dia a gente chegou para conversar com a prefeitura, aliás, a gente fez um movimento. Quando a gente foi conversar com a prefeitura já tinha alterado aquilo ali e disse que não tinha problema, só que a gente não sabia. Então, o caso é muito mais grave, é um caso de desrespeito total com a população. Porque, na verdade, nós fomos enganados. E quando as pessoas são enganadas, a chance delas se agregarem em torno de uma causa é muito maior. Então, o que faz com que as pessoas venham para o movimento é que elas têm um sentimento de pertencimento a algo que se perdeu lá atrás, porque antigamente as pessoas reivindicavam alguma coisa e elas eram ouvidas. Hoje as pessoas não têm nem tempo de reivindicar. E quando elas começam a fazer parte de algo que já deu certo, porque deu certo 2 vezes e vai dar certo de novo, elas começam a ganhar fôlego, ganhar esperança e percebem que podem mostrar aquilo ali como um ponto positivo, um exemplo para os seus filhos. Por exemplo, quando a gente fez aquele plantio lá de 140 mudas, foi algo muito diferente, porque, como eu falei, as pessoas se sentiram pertencentes àquele lugar e foram ali para dar um exemplo para os filhos. Hoje a gente faz um movimento silencioso, onde as pessoas vão regar e umas cobram as outras, e isso vai para a internet todos os dias, exatamente para quê? Para que as pessoas se sintam pertencentes e tenham autoridade para cobrar os seus vizinhos. E isso vai ganhando força e todo mundo vai se sentindo parte de um lugar. Então eu acho muito difícil que a gente não consiga obter a vitória em relação àquilo que a gente está requerendo, porque as pessoas estão abraçando, cada dia mais aparecem novos adeptos à nossa causa. Fabrício, as pessoas me perguntam que pé que está a ação, né? E eu queria que você falasse disso. E além disso, a importância dos moradores entrarem com suas procurações, se ainda dá tempo, para as pessoas, né? Porque tem uns que falam, será que dá tempo? Até quando que eu tenho que ir? Com que pé que está? Então, fala para gente. A ação ela tem 2 momentos. Ela tem um momento final, que é o julgamento, em que o juiz vai decretar ou não, mas a expectativa é que sim, decretar a nulidade desses decretos que mudaram a destinação das áreas. E aí as áreas vão continuar sendo áreas públicas, áreas verdes e áreas institucionais, equipamentos públicos. Ok. Só que até chegar nesse momento, a ação tem um rito que ela tem que ser respeitado e isso pode demorar alguns anos, inclusive, porque
não é o único processo que está com esse juiz. Ele tem milhares para julgar e ele segue uma ordem à medida que vão chegando. Então, nesse processo, eu fiz um pedido de liminar, que é o juiz vai antecipar os efeitos daquela sentença para agora. E o pedido de liminar é para decretar a nulidade do edital de construção dos prédios. Como eu disse, se começar a construir, não tem mais o que fazer. Sim. Então, a ação ela está nesse momento para o juiz dizer sobre a liminar. Ele deu um despacho agora na segunda-feira, dia 13, em que antes de decidir a liminar, por cautela, ele poderia decidir sem ouvir o município, mas por cautela, para ser justo, ele quer ouvir o que o município tem a dizer sobre as minhas alegações e quer ouvir o Ministério Público. E esse tipo de ação popular, o Ministério Público tem que intervir nessa ação. Então, ele está correndo prazo de 72 horas para o município se pronunciar e para o Ministério Público se pronunciar. Depois, então, o juiz vai avaliar o pedido de liminar. Sobre as pessoas entrarem, a importância disso é para mostrar, tanto para o município quanto para o juiz, que isso é um pleito coletivo. Isso não é uma ação minha, Fabrício. Eu ingressei com a ação, mas se tivermos lá 100, 200 pessoas, mostra que isso é um pleito coletivo, é um pleito da comunidade toda. Todo mundo pode ingressar nessa ação como assistente. Eu já fiz circular uma procuração que me dão poderes para que eles ingressem nessa ação como assistente. O autor continua sendo eu e eles são terceiros interessados no resultado da ação. Inclusive, eu quero aproveitar para fazer uma correção. Eu criei um e-mail especificamente para receber a documentação da procuração e do documento de identidade das pessoas que querem entrar como minha assistente. Esse e-mail é o e-mail bairrocastelobh@outlook.com. Só que eu tive algum problema com a Microsoft e eu não estou conseguindo acessar esse e-mail. Então, eu vou passar o meu e-mail para que as pessoas, para quem já direcionou para esse e-mail, Bairro Castelo, redirecione para o meu e-mail. E quem quiser direcionar a partir de agora, manda para esse e-mail. O e-mail é fabricio@wtaa.com.br. Ok. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu acho que a gente tem que falar sobre a questão da CPI. A gente tem que dar os parabéns para os moradores, como eu falei, que estão se unindo à causa, cada dia são mais. Hoje nós já temos mais de 8.000 assinaturas, né, entre físicas e digitais, e as físicas são muito importantes porque, como as pessoas não estão habituadas com assinaturas online, elas gostam de ver papel, como eu sempre falo. Então é importante que a gente... Mas às vezes é mais difícil também, né? Porque nem todo mundo... Igual para acompanhar, por exemplo, as pessoas falam assim, é difícil, eu quero acompanhar uma votação lá na Câmara. Mas é dia útil, horário ruim, que às vezes a pessoa tem trabalho, tem que levar filho, buscar filho na escola. Então, tudo dificulta. Não, e né? a questão da física também facilita por outro lado, né? Porque tem pessoas que são de outra geração e têm dificuldade em acessar com o digital. A questão de acessar o QR Code e assinar ali. Então, é bom porque também vai nos dando maior... Atende os dois públicos. Exatamente, atende os dois públicos e vai nos dando credibilidade, porque se a gente parar para pensar, quem consegue 8.000 assinaturas para uma causa, seja ela qual for, né? Nós estamos bem próximo do que aconteceu na Stock Car, que tem 10, se não me engano, são 10.000 assinaturas, algo e aí a cidade inteira. Exatamente, nós estamos falando de uma cidade inteira e nós somos apenas um bairro, ou seja, no nosso bairro nós temos 22.000 moradores, em torno de 22.000 moradores, e nós temos quase metade do número de pessoas assinando uma petição. E às vezes a gente aborda as pessoas, né, fala, não é contra a moradia popular, né? É a favor do nosso direito de reivindicar. Né? Que tem gente que fala assim, mas eu sou a favor de moradia popular. Eu falo, eu também sou. Quem que vai falar que Quem não? É contra? Né? Vai falar não, mas é no local certo, porque se tivesse escola no meu bairro, se tivesse, mas eu não precisaria ir para outros bairros, não precisava pagar escola para minha filha, que eu paguei ainda estou na faculdade pagando, mas assim, quem não quer ter esse conforto, todo mundo quer, e por que não também para essas pessoas? Então é uma forma também da gente mostrar que nós não estamos preocupados só conosco, a gente está preocupado com essa população que vem também. E aí eu repito, vou ser repetitivo, defender os nossos direitos não nos coloca contra o direito deles. Exatamente. Porque o direito deles pode ser atendido em outro local. O nosso só pode ser atendido naquele local.
A prefeitura cria esse factoide de luta de classe com a ideia medieval de dividir para conquistar. E Exatamente. desvirtuar, mudar o foco. Porque Exatamente. enquanto vocês estão brigando por classe, porque é rico contra pobre, Eu vou construindo, eu vou vou derrubando construindo área e vou verde, fazendo o que eu quero. e vou E as desmatando. pessoas não estão vendo que, né, essa situação que cria, porque para mim no dia 17 lá no Dorione foi uma afronta da prefeitura conosco. Não, foi uma total... desrespeito, é. total desrespeito. Então, assim, eu quero registrar aqui o meu desgosto de ter participado daquela reunião, viu, prefeito? Inclusive, eu convido o senhor para estar aqui nessa mesa discutindo. Vamos conversar, prefeito? Nós temos boas alternativas para essa população e boas alternativas para que nós, moradores do bairro Castelo, usufruamos? Nem sei se eu falei certo, mas depois corrigi. Do nosso espaço. Eu comprei minha casa, eu morava em apartamento. Eu comprei minha casa porque na frente tinha uma área verde. E tirando isso, você está tirando o meu direito. Então a solução existe, né? Basta que a gente entre no consenso e coloque o poder público para trabalhar, se dispõe a trabalhar e buscar uma solução, né? Porque a solução Completando o existe. que você falou, Mari, não existe direito maior nem menor do que o outro. São iguais, a balança é igual. O direito à moradia deles talvez seja mais premente, porque eles não a têm. Mas o nosso direito a ter a área verde, a ter a qualidade de vida, é tão valioso quanto o direito deles. E a área verde que nós estamos defendendo, como eu disse, é uma área pública, ela pode ser para uso deles, inclusive. Porque a área que eu citei na Tancredo Neves, com a esquina da Avenida Maurete, ela está a 1 quilômetro, por exemplo, de uma dessas áreas verdes. Ela está a 1 quilômetro de 2 postos de saúde, um no Alvorada e o outro no São José. Ela está a 1 quilômetro de 2 escolas, uma no São José e a outra no Alvorada. É o melhor local, está a 300 metros, tem um ponto de ônibus com De várias dezenas linhas. linhas de ônibus. E já saindo do bairro, ou seja, já próximo do fim da Tancredo Neves, que não vai atrapalhar tanto o trânsito do bairro. Então é uma área muito mais ideal para isso do que as áreas lá dentro do bairro que são destinadas para a área verde, não para isso. Ok, vamos fazer as considerações finais? Vocês querem falar mais alguma coisa que acham importante, que a gente não tocou no assunto? Não, eu acho que nós abordamos Tá bem tudo. completinho? Eu acho que sim. É só pedir para as pessoas que divulguem o que a gente vem fazendo. Vamos nos manter unidos, buscando o que a gente procura, que é o quê? O nosso direito. Esse é o mais importante. A gente não pode desanimar, a gente não pode entrar principalmente em conversa, que muitas vezes eu recebo informação de já foi resolvido, vamos fazer, ou não foi resolvido. Não, a gente tem que pensar de um jeito só. Vamos lutar até o momento que nos entreguem um documento dizendo que está liberado para o nosso uso. Fim, enquanto isso não acontecer, a gente vai lutar. Eu vou além, até quando entregar o documento, não. Quando colocarem a placa lá de sim. obra pública, futuras instalações da praça tal. Exatamente. Aí nós podemos sentar e descansar. Até lá, temos que continuar. Isso. E aí eu quero terminar, então, agradecendo todos que estão nessa luta conosco. Você, Fabrício, foi um que veio na nossa mobilização e acrescentou o nosso movimento. Muito obrigado. Quero agradecer a Olíria, que está sempre lá cuidando do Elon Musk, né, Luciano? Todos que Agora estão as plantas têm participando. até nome, né? A Patrícia, lá da área 3, o João Paulo, que participou no dia 17, que ficou revoltado, assim como a gente. Seu Antônio, que não foi Seu Antônio, na última movimentação porque tinha se operado. Enfim, é tanta gente. A Patrícia, o Adriano. Eu não vou falar todos, porque eu também não vou conseguir falar todos, mas eu quero agradecer todos que estão dando essa oportunidade de nos ouvir, nos ajudar, conseguindo assinaturas. E também para as pessoas pedirem, né, para entrar no nosso Instagram, tanto agora do podcast do Bairro Castelo, que essa mesa aqui foi feita para a gente conversar, trazer os assuntos. Eu vou abrir um grupo de WhatsApp do Bairro Podcast, que vocês vão trazer as pautas, tudo que for importante para o bairro Castelo, eu quero discutir aqui junto com vocês, moradores do bairro Castelo. Então, a gente não vai falar só dessas áreas. Nós vamos falar da segurança, que a gente precisa falar sobre a segurança do nosso bairro. A gente vai falar de uma série de questões, né, do trânsito, como que a gente consegue melhorar isso. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Fabrício, com o Luciano e também com vocês que vão agregar e vão trazer a solução para o nosso bairro ficar mais gostoso de se viver.
Então é isso, obrigada e até a próxima. Enquanto a gente estava falando